Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Futuro, o podcast que empodera jovens através do conhecimento e inspiração. Eu me chamo Alicia. Eu me chamo João Amélia. E hoje nós trouxemos um convidado importante, por favor. Oi, gente. Meu nome é Lucas Dumas, eu sou arquiteto e sou comediante stand-up também. Tenho 31 anos e estou ansioso por essa entrevista, muito aguardada. Estou muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo. Primeiro de tudo, quando foi que surgiu essa ideia de eu quero ser comediante? Olha só, uma pergunta muito difícil. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim, eu sempre fui um consumidor de comédia, sempre gostei, mas nunca me enxerguei fazendo. Até que em 2019 eu comecei a dizer assim, e se eu me aventurasse nessa, né? Eu já estava formado, já estava trabalhando, não tinha medo de dar nada errado. Falei, comecei a escrever um material, né, algumas coisas, uns 5 minutinhos para começar, e aí me aventurei. Mandei mensagem para a noite que tem aqui ainda, e fui fazendo os processos que a gente vai discorrer aí ao longo da entrevista. Mas assim, esse start, para começar, foi uma coisa assim, meio que de 2019 para cá, mas que sempre estava o quentinho ali no meu coração, dizendo, vamos lá. E é algo inato, quando você era guri, você falava assim, poxa, cara, eu acho que eu sou engraçado, sabe aquele negocinho, as pessoas riem comigo. Eu era um aluno, eu era um bom aluno, vou deixar isso aqui bem claro. Eu era um bom aluno, eu respeitava os professores, eu chegava na hora da aula, né, não me atrasava, mas eu gostava muito de ficar fazendo palhaçada na sala, mesmo sendo um aluno que tinha relativamente boas notas. Mas assim, acredito que desde a segunda, terceira série eu era o engraçadinho assim da galera, mas eu achava que isso era só bom humor, eu acho que era só isso, eu achava que era humorado, e também era uma forma de me enturmar com a galera, né, de estar sempre ali, porque eu nunca pertenci a uma tribo da sala, eu pertencia a todas, desde as meninas que falava na época, de Moranguinho, de Rebelde, que eu nem assistia, mas eu conhecia tudo, sim, até a galera gótica, o menino do Baba, não tinha hippie na minha escola não, minha escola era séria. Brincadeira, viu, hippies? Essa aqui é uma brincadeira. Sim. Mas tinha pretensos hippies ainda, que a gente, sim, era muito novo para saber quem era hippie. Alternativos. Tinha, com certeza. Então eu transitava em todas as áreas, e sempre com a gracinha, com a coisa, até no momento ali da adolescência, que eu me interessava por alguma menina, para quebrar o gelo, não sei o quê. Funcionava pouquíssimo, mas não quer dizer que não houveram tentativas. Houveram. E desses grupos que você falou, qual era que você mais se identificava? Olha só, eu era da turma do Baba. Tenho que admitir esse detalhe aqui do Bahia, meu caráter. Vitória. Olha só, eu sou agnóstico de futebol, eu não torço para nenhum time, que eu não quero ser confrontado. Ia ter briga aqui, porque tá literalmente o Bavi aqui na sua frente. Eu não vou escolher onde vocês vão, não vou escolher. Mas, Bahia... Sim. Na verdade, assim, vocês querem falar de time mesmo? Eu vou falar rapidinho. 5 minutos pra falar de time. Eu era da turma do Baba, sim, e eu era da turma CDF também. Eu sou... Caramba, CDF, porque como você falou, geminiano. Sim. Tem esse negócio. Então, assim... Um lado do Lucas do Baba, Dumas era o CDF. O Dumas era o CDF, que estava ali... Tinha uma galerinha que gostava de estudar, que se dedicava e tal. Pescava, pai? Pescar? Não, de jeito nenhum. Eu dava pesca. Erradíssimo. Não estou incentivando ninguém a pescar aqui não, mas se quiser pode. Mas não, eu não pescava, mas eu dava pesca. Sim. Principalmente inglês. Era a matéria que eu era assim, aqui eu vou ter que deixar a modéstia um pouco de lado, pessoal. Eu era muito bom no verbo to be. Verbo to be eu dominava. Então era a matéria que eu mais dava pesca, assim, mas é porque eu tive uma criação um pouco religiosa, sim, de igreja evangélica, então assim, pesca era errado.
Sim. Aí eu não ia pescar, que Deus estava vendo, né? Deus tinha muita coisa, Uhum. muito tempo livre para ficar olhando o que eu ia fazer, pescar e tal. Então eu não pescava, Sim. mas assim, eu dava pesca. Porque aí eu acho que o errado era a outra pessoa. Outra pessoa. Eu só chegava um pouquinho pro lado, Estava ajudando o coleguinha. e ajudar que, pô, quem mais ajudou do que Jesus? Então, Sim. eu era do Baba, eu era CDF e era do Baba. A turma que eu me identificava era do Baba, horário vago era jogar bola e acabou. Não tinha esse negócio de, vou estudar pra matéria. Não, matéria eu estudo depois. Eu vou passar. Mas o Baba não vai me esperar. Sagrado. Era sagrado. Então, assim. E o Bahia porque É o maior do Nordeste. tem esse detalhe, mas Sim. é mais pro meu pai, que em casa Uhum. meu pai sempre foi Bahia. Hoje ele tá até menos, mas meu pai sempre foi Bahia. Sim. E sempre queria que a gente fosse Bahia. Eu não era, porque Tem eu era todo Corinthians. mundo de casa é Bahia? Não, Não. só meu pai. E por que Corinthians, cara? Assim, Por causa da mídia. Tá. Se eu tirar o meu aqui a mídia. Não, mas é porque assim, teve uma época que futebol na televisão só tinha Corinthians e Flamengo Sim. para assistir. Então, Verdade. acabou, a gente está desvirtuando completamente, né? O assunto. O mas assunto. tem a ver. Mas aí meu pai era Bahia, sempre falou do Bahia, e a mídia me botava para ser Corinthians, mas enfim. Eu gosto dos dois, mas não me comprometo com nenhum, Sim, entendi. entendeu? Lá em casa, manhã, Vitória, meu irmão, Vitória. Pai, Bahia, eu Bahia. Quando eu falei assim, eu tinha ciência que eu era Bahia a vida toda. Sim. Aí meu pai mostrou uma foto minha, com 10 anos de idade, com a camisa do São Paulo. Do Aí nada. eu falei, pô, cara, eu era apaixonado pelo São Paulo? Não, pelo Rogério Ceni. Sim. Agora ele como técnico, eu amo sempre que ganha, sempre que perde, eu falo, Que é o volta certo. da rápido, por É o favor. certo. E aí, e até os 4 anos de idade, eu descobri que 4 anos de idade eu tinha foto com a camisa do Vitória. Então, em algum momento da minha vida, eu fui Vitória. Vira Você folha. é um pão torcedor. Pode ser do Torce pra- Pesquisa aí você, mentira, não pesquisa. Ou se quiser também. Mas eu não me comprometia com ninguém, mas eu era da turma do Baba, respondendo, da turma do Baba e do CDF também. E você falou que você também é arquiteto. Como é que você faz pra conciliar os dois, assim? Um dos dois eu faço mal. Não, mentira. Eu divido muito bem meu tempo. Arquitetura é uma paixão também, Sim. tanto quanto comédia. A arquitetura paga minhas contas. Então, assim, ela tem um lugarzinho especial. E para conciliar, é porque, assim, o trabalho do comediante é muito de ficar em stand-by, de ficar sempre um pensamento aqui atrás, na cabeça, dizendo, pegando essa informação, essa, para depois juntar e formar uma coisa. Sim. E aí, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo um projeto, em segundo plano, o cérebro está ali, nessa casa aqui dá para fazer uma coisa bem engraçada, se a gente fizesse, entende? Mas para conciliar é fácil, porque o trabalho também do comediante normalmente é à noite. Sim. Então, à noite, quando tudo dá certo, eu não estou fazendo nenhum trabalho. E quem é arquiteto que está assistindo a gente sabe que a gente trabalha de noite. Sim. A gente vai falar sobre isso ainda. Eu fico um pouquinho nessa dúvida também, sobre o conciliar e como se tornar. Sempre pensou em ser arquiteto quando era mais novo? Rapaz, não. Você acredita que não? Não passava nem pela minha cabeça. E como é que surge assim, no ensino médio? Olha só, surgiu do preconceito, certo? Não surgiu, né? Sim. O preconceito direcionou, porque as turmas mais novas talvez nem passem por isso. Mas ali na década de 90, início dos anos 2000, a arquitetura não era coisa de homem. Sim. Homem não faz arquitetura. Homem faz o quê? Engenharia, direito. Então, homem tinha que fazer engenharia. Então, eu achava a construção massa, gostava de prédio, gostava de desenho, sempre desenhei muito desde pequeno. Eu falava, vou fazer engenharia. Até que, ali pelo 2014 teve Copa, então a construção civil estava muito aquecida. No Brasil tinha trabalho para todo mundo. Parece até um sonho falar isso hoje em dia, mas tinha muito trabalho. E aí uma chefe minha na época falou assim, eu não trabalhava ainda, eu trabalhava numa clínica. Ela falou, Lucas, você que quer fazer engenharia, por que você não faz o curso técnico em edificações? Porque você já entra no mercado de trabalho, já pega esse aquecimento aí da área.
E aí eu falei, é boa ideia, né? Aí entrei no Senai, fiz a prova, falo boa ideia, como se eu não tivesse feito uma prova, me dedicado, passado. E aí fiz o curso técnico e ainda na cabeça eu achava que eu ia fazer engenharia. Estou fazendo técnico para depois fazer engenharia. Passei, terminei o curso técnico, comecei a trabalhar e tal. Entrei na faculdade de engenharia, fiz um semestre. E é horrível. Chato! Falei alto, não foi? Chato como o quê, viu? Meu Deus do céu. E por que chato? Muito Só tem número, só tem número. Assim, eu não sou uma pessoa de exatas exatamente. Mas eu sou. Se eu me dedicar ali, eu aprendo a fazer uma integral, a fazer derivada. Beleza, não vou passar mal. Sim. Mas é muito chato, meu amigo. Muito chato. Só número, não sei o quê, caderno. Aí falei, ó, fazer uma pausa aqui para recalcular a rota. Isso era 2014. Teve o traumático 7-1, que não influencia em nada nessa história, mas só para lembrar. Aí eu saí, tranquei a faculdade, falei com meus pais na época, ó, vou trancar, não tô gostando e tal, mas meus pais foram muito tranquilos com isso. E aí eu fui fazer um outro curso de 3D, que é a área que eu trabalho hoje, que a gente vai chegar daqui a pouco. Espero que tenha tempo. E aí, nesse curso de 3D, que eu comecei a ver mais a área da arquitetura, entender algumas coisas e falar assim, poxa, eu acho que talvez isso aqui que eu queira fazer seja arquitetura, né? Não? E aí comecei a pesquisar sobre a área, ver o que faz, o que não faz. E eu falei, quer saber? Vou fazer arquitetura. Aí troquei o curso. Na época eu fazia engenharia pelo FIES. Quando eu troquei para fazer arquitetura, eu consegui uma bolsa de 100%. E aí eu fiz a arquitetura pelo ProUni 100%. Então até nisso foi melhor. Até nisso foi melhor. Puxando um gancho, só para quem está assistindo a gente ter uma noção melhor, você pode falar um pouquinho para a gente como é esse processo de FIES, de ProUni, e arquitetura é um curso que a gente acha como grande oferta em Salvador. Vamos lá, esse eu vou ter que falar mais sério. FIES, se eu tiver errado aqui, vocês podem... Porque tem tempo que eu fiz isso, hein? Tem tempo. Mas o FIES você consegue fazer um financiamento estudantil junto a um banco, pode ser a Caixa Econômica, pode ser Banco do Brasil, o que for. E aí o banco financia o seu curso. E aí você, enquanto está cursando a faculdade, você só paga os juros desse financiamento. E quando você termina, depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, você começa a pagar a faculdade em si. O lado bom é que a gente conhece o Brasil, a gente sabe que nem todo mundo tem condições nem de entrar numa faculdade federal logo de cara e nem de pagar uma faculdade particular, principalmente arquitetura, que é caríssimo. Então isso te ajuda a fazer o curso superior. O lado ruim é que você sai com uma dívida de 100 mil reais, que poderia ser um excelente apartamento. Mas, e aí o ProUni é uma política pública excelente, que deveria ser ampliada, inclusive, que o governo diz assim, olha, você cidadão brasileiro que paga tanto imposto, que tal se a gente pagar a sua faculdade e você não pagar? Como deveria ser com todas as pessoas. E aí você, pela sua nota do Enem, você consegue a bolsa. E aí tem ProUni que é 100%, como foi no meu caso, mas também tem ProUni que é 50%, que ajuda também, que é uma beleza. Então é isso, quem quiser fazer FIES, faça, não fique com medo não, é melhor do que não fazer nada. Sim. Só vai dever 100 mil. Depende do curso. Você pode dever 200. Mas me ajudou bastante, bastante. O curso você perguntou sobre o curso de arquitetura, é a oferta, né? Isso. Enquanto eu estava estudando, existia o curso da UFBA, que é o mais velho daqui de Salvador, que é um excelente curso. E existia o curso da Unifax, que foi onde eu fiz. A Unijorge, eu acho que oferece agora, de uns tempos para cá, não sei, pessoal da Unijorge aí, se eu estiver falando alguma besteira. E eu acredito que na Unime, Lauro de Freitas também tem. Então tem essas 4 opções. Eu fiz na Unifax e sem me ater a nenhuma instituição, os professores da Unifax são muito bons de arquitetura. Inclusive são professores da UFBA também, são professores maravilhosos e o curso foi, nesse quesito, foi ótimo. A gente teve um convidado ontem que a gente bateu um papo um pouco sobre isso.
Você acha que é um curso elitizado? O quê? Hoje é um curso mais popular? Estamos com tempo? Estamos com tempo para falar se é elitizado? Sim. Não é pouco elitizado não, viu, galera? Vou ser bem verdadeiro com vocês aqui. É um curso bem elitizado. Sim. Primeiro, se você quiser fazer particular, quando eu saí da faculdade em 2015, a mensalidade custava R$2.000 na Unifaz, quando eu saí. Então não sei quanto é que está agora, mas eu fazia ProUni. Então, um detalhe do ProUni que, só para complementar, é que você também tem uma tolerância de perder em matéria. Não é bagunça, não. Sim. Você tem que ter um certo desempenho acadêmico para manter a sua bolsa. Então, eu acho que, sei lá, durante o curso todo eu só podia perder 3 matérias, algo assim. Então, você tem que se dedicar, né? E o curso de arquitetura é um curso elitista, por quê? Tem essa questão da mensalidade, mas, você pode conseguir fazer pelo ProUni, você pode conseguir fazer na UFBA, né? Mas os materiais também são caros. Materiais dos primeiros semestres, a gente gasta uma quantidade legal de papel, que a gente faz desenho em papéis maiores, né? Papel A2, papel A1, papel A0, que é quase o tamanho dessa mesa. Esquadro técnico, que é um esquadro diferente do que a gente usa na escola. É um esquadro que não tem a réguazinha, a medida, né? É só um esquadro normal, que ele auxilia no desenho. Escalímetro, que é tipo uma régua triangular, para você ver o desenho em várias escalas. Tudo isso é caro. Lapiseira, porque você não usa lápis normal. É porque a gente aqui em Salvador chamou o tempo todo de grafite. Na faculdade que eu descobri que o nome é lapiseira. Grafite é o que está dentro, a pontinha, né? Mas pra gente é grafite. É caro também. Caneta nanquim, se você quiser, para finalizar seu desenho, é caro. Tudo é caro. Acho que o mais barato que tem assim é a borracha. Mas os materiais são caros. E outra também é que é muito difícil você conciliar uma profissão. Tipo assim, no meu caso, eu já trabalhava. Eu não podia deixar o trabalho para fazer só faculdade, então eu tive que estudar de noite. E é muito puxado, porque é um curso que exige muito. Você tem muito trabalho para fazer. Porque enquanto no curso de engenharia eu só precisava, só entre aspas, né, estudar muito, ler muito livro, fazer os cálculos, na faculdade de arquitetura você tem muito trabalho de desenho, e tipo assim, é muito cansativo. Eu tenho uma prima que ela faz faculdade de arquitetura na Unijorge. Dê um abraço nela quando você Toda vez que eu vejo ela tá fazendo um trabalho, eu fico assim, impressionada. Velho, e é sempre um trabalho, você tem muito trabalho para fazer. Você pega, sei lá, 6 matérias no semestre, pelo menos 3 vai ter um trabalho para você fazer, de desenhar, E assim, no início você tem que desenhar à mão. É importante para você aprender como é que funciona, a hierarquia de linha, uma série de coisas. Mas depois, ali pelo 3º semestre, você já começa a usar computador. E aí entra mais uma face elitista do curso, porque não é com computador comum. O notebook da Xuxa não rola. Você tem que ter um notebook assim, que hoje para começar deve estar uns 5.000. É porque no início você consegue usar só o AutoCAD, beleza. Que não é tão pesado assim, mas à medida que você vai avançando, existem softwares que vão agilizar muito sua vida. Que uma coisa que você faria em 1 hora, você vai fazer em 10 minutos. Só que aí ele exige mais do computador, então você precisa ter um computador com uma placa de vida melhor, memória melhor, processador, enfim. Então, você precisa se desprender de um certo valor, poder aquisitivo, que não estou querendo desencorajar ninguém. Sim. Só estou te avisando que, tipo assim, precisa ter um certo... você vai precisar se dedicar muito, porque são muitos trabalhos. Existe o custo. E se você tiver o pai ou a mãe ali para te ajudar, ou se você já estiver trabalhando e quiser cursar à noite, você consegue, porque eu consegui, uma galera conseguiu. Claro que ninguém é igual a ninguém, mas é possível. Você só não vai ter final de semana. Você liga para final de semana? Você liga para dormir? É chato. Não precisa. Mas fora isso, é um curso maravilhoso, viu? Tem que saber desenhar para fazer arquitetura? Essa pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta, porque não precisa. Eu fui visitar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu fui visitar uma catedral, a Catedral da Pampulha, que é uma obra de Niemeyer, arquiteto famosíssimo, uma catedral linda,
Tipo assim, a Pampulha é tipo o Dick do Tororó da gente, só que gigantesco. Depois eu vou falar porque que é gigantesco. Mas eu fui visitar essa catedral e tem alguns desenhos de Niemeyer. E são horrorosos. Niemeyer, seus desenhos são horrorosos. Muito. Parece que ele fez tudo com a mão esquerda. Sim. Então, assim, você não precisa saber desenhar para fazer o curso de arquitetura. Você precisa saber e você vai aprender a comunicar suas ideias desenhando. E, assim, com um pouquinho de dedicação você consegue. Pode praticar com The Sims? Pode, se quiser pode. Se quiser pode. Não é essencial não, mas se quiser pode. Então, assim, o desenho, ele facilita a sua vida, às vezes, para você explicar uma ideia para o professor, ou até para um cliente na vida real. É fácil, você tá com um lápis e um papel, você faz um desenho rápido e explica. Mas não é isso que vai dizer que se você é um bom arquiteto ou se você é um mau arquiteto. Facilita, é bom para impressionar os professores, Sim. porque eu estudei com gente que desenhava muito. E quando eles chegavam com os croquis assim, eu ficava até com vergonha de mostrar o meu. Mas no fim das contas era a minha ideia e a ideia dele. Sim. Então você vai mostrar a sua ideia de alguma forma. Então se você não desenha, praticando você consegue a ponto de fazer o curso. Não é isso que vai te impedir de fazer um curso não, de arquitetura. E assim, qual foi a reação dos seus pais quando você chegou e falou assim: eu vou continuar sendo arquiteto, mas eu quero ser comediante também? Olha só, foi a mesma reação de se eu dissesse que eu ia ser pescador. Porque assim, minha mãe e meus pais acharam legal, muito bom, faça, beleza. Porque eu sempre tive muita responsabilidade com meus projetos, com o que eu vou fazer. Então eu acho que a reação deles foi decorrente da seriedade que eu apresentei o que eu ia fazer. Quando eu disse que eu ia parar a faculdade para fazer um outro curso, não teve nenhuma reação absurda. Então, assim, meus pais são muito compreensivos, eles respondem a forma que eu apresento o que eu vou fazer e com a seriedade que eu apresento o que eu vou fazer. Então, assim, não teve nenhum problema, não. É porque tem pais que, tipo assim, ah, não, mas isso aí, sei lá, gente que, por exemplo, quer viver de pintura e tal. Ah, mas isso aí não dá dinheiro, vai procurar fazer outra coisa, né? Então, quando a gente tem apoio, é bem melhor mesmo. Olha, eu queria dizer uma coisa aqui, se você é pai e não está apoiando seu filho, volte 3 casas aí, mas também tem que ver que filho é esse. Não vou me comprometer com ninguém, mas é porque normalmente quem decide ter uma carreira artística sofre um certo estigma por realmente não dar dinheiro. Fazer comédia não me dá dinheiro, gente. Te perguntar sobre Tipo assim, isso. não me dá dinheiro. Você teria ido para a comédia se não fosse a arquitetura? Se você não já tivesse uma estabilidade Olha só, estabelecida? eu sou muito prático. Então, assim, eu não iria. Eu ia continuar gostando, mas eu ia procurar, sei lá, capinar um terreno, fazer uma coisa, procurar uma ocupação que pudesse pagar as minhas contas para depois fazer comédia. Porque, inclusive, é um conselho que a gente, na comédia, faz para quem quer começar, não largue seu trabalho de jeito nenhum. Só largue quando você estiver fazendo um certo dinheiro com a comédia e você não estiver conseguindo conciliar. Porque afeta o seu desempenho artístico. Não saber como você vai pagar o seu aluguel, como você vai pagar a sua conta de energia, afeta o seu desempenho artístico, seja você um cantor, seja você um escritor, um poeta, um comediante. Afeta porque sua cabeça, a gente vive num mundo que o dinheiro move. Então, assim, se você tem a oportunidade de trabalhar e depois você fazer sua comédia devagarzinho, faça assim. Demora mesmo, mas não tem problema não. É melhor do que você ficar... Tem que ter cuidado com os termos, assim, mas você ficar doido e não fazer nenhum dos dois. Entende? Porque hoje, para ser comediante, você começa fazendo open mic, que a gente chama de microfone aberto, que você vai fazer 5 minutinhos ali para mostrar, para se desenvolver. O famoso 5 minutinhos. Ninguém vai te pagar por isso. Até porque as pessoas que estão na plateia nem foram te ver. Sim. Você não recebe por isso. E já rolou com você de você... perguntar como foi a primeira vez no palco, né? Você chegar e tô com o texto pronto, vai ser muito massa, vai ser muito legal, e fiz a primeira piada, o público.
Qualquer comediante que você conheça aí, se disser que nunca passou por isso, está mentindo. Sim. Todo mundo passa. Qualquer comediante que você conheça vai passar por isso e é perfeitamente normal. O negócio é que quando a gente bota na internet, a gente só bota o que não deu certo. Mas, sim, eu vou falar rapidinho sobre não ganhar dinheiro para fazer, Sim. porque é justamente você tá se aproveitando do público de outra pessoa que já percorreu aquele caminho para fazer a sua arte. Então, o seu pagamento meio que é esse. Sim. Óbvio que existem noites que são mais estruturadas, que conseguem te dar uma ajuda ali de custo para você pegar um Uber, pegar um transporte, mas não é a regra e não é o normal na maioria dos lugares, seja aqui, seja em outro país, onde for. Porque realmente você ainda está se desenvolvendo e você não tem responsabilidade nenhuma ainda. Se for ruim, foi ruim. Passou, você vai para o próximo. E aí você me perguntou se aconteceu comigo o que a gente chama de dar água. Que é quando você faz uma piada e fica esse silêncio assim, gostoso, igual tá aqui agora. Isso no palco é terrível, é uma experiência péssima. Eu não desejo para ninguém, mas todo mundo vai passar, inclusive eu já passei, de voltar para casa dizendo assim, ó, e se eu ficasse só fazendo minha arquitetura mesmo, rapaz? Ficar inventando moda. Porque é normal, você pensa uma coisa, você acha que vai ser engraçado, às vezes é engraçado na sua cabeça, mas não é para as outras pessoas. Questão do time também. E você ainda está aprendendo, mas hoje aqui em Salvador a gente tem o bloco de notas, que é uma noite de teste. Todo mundo vai lá testar para ver se as piadas funcionam e tal. Então assim, acontece com todo mundo lá de fazer, mas é normal porque você vai voltar para casa, você vai ouvir o áudio do show, ver, essa palavra aqui era melhor estar aqui, ou esse tema aqui é melhor falar de outra coisa. Enfim, você vai trabalhar na sua arte até ela ficar melhor. E aí depois você vai testar de novo. Você comentou uma coisa legal. Eu sou antigo, gente. Eu já tive cabelo. Você é antigo? Eu sou antigo, já tive cabelo. Meus alunos não acreditam, mas eu já tive. E acho que no ano de 2010, 2012, a gente tem um boom do stand-up no Brasil. Sim. A Rafinha, né? Sim, Bastos, né? E eu sempre tinha a sensação que era algo muito distante aqui em Salvador. A gente sempre fala muito de roteiro, né? Sim. Meus amigos, a gente gostava de escrever algumas coisas. Não para a parte de humor, mas a gente pegava roteiro de humor para ler. Sim. E a gente falava, poxa, não dá para fazer isso aqui em Salvador. Não tem espaço. Tipo, tá em São Paulo, é São Paulo, é em São Paulo. Passado 12, 15 anos, eu cheguei para essa pergunta para você. Hoje dá para trabalhar com comédia stand-up em Salvador? Como está o cenário para a gente? Olha só, no mês passado, o grupo Vatapá, que é o grupo mais famoso daqui, fez um show na Concha Acústica para 5.000 pessoas. Então dá a impressão de que dá para fazer. Só que isso veio depois de 10 anos de trabalho deles, de fazer show para 20 pessoas durante muito tempo. Então assim, viver disso é muito difícil, muito mesmo aqui. Eu não diria que dá, mas eu diria que dá para você se desenvolver e tentar outras formas, porque assim, você pode não tá levando tanto público assim para o seu show, mas você pode ter uma presença forte nas redes sociais e aí seu trabalho começa a chegar em mais pessoas e a partir disso seu show vai crescendo, mas ainda assim não é algo que dê para você, minha renda hoje vem só de fazer isso. Não dá. Hoje a pessoa que consegue viver de stand-up e de outras coisas é João Pimenta, que estava nos fundos, enfim, que roda o Brasil fazendo show dele. Matheus Boente está começando a fazer isso para outros estados. Jordan também, que é um fenômeno. Mas se eles estivessem só aqui em Salvador, eu acho que eles não teriam demanda para estar toda semana fazendo show. Talvez não tivesse. Então você acaba crescendo de uma forma que você vai para outros estados para fazer. Mas você vai trabalhando e seu trabalho vai chegando em outras pessoas, sempre com muita paciência. Toda carreira artística precisa de paciência. Até por isso que a gente fala vá trabalhar com o que você trabalha atualmente, pague suas contas direitinho para você ficar tranquilo e conseguir se desenvolver mais rápido na sua arte. Seja comédia, seja pintura, seja o que for. E complementando a sua resposta,
já vou engatar uma pergunta. Sim. Que você falou que não dá pra viver só com isso. Teve algum momento que você falou, não, vou desistir, não quero mais isso, porque ou as pessoas não estão gostando, ou eu não tô tendo retorno, como fez aí? Essa pergunta vem conjugada com a pergunta que ele falou de não funcionar. Olha só, eu fiz um show em 2020, antes da pandemia, que foi bem quando eu comecei, eu acho que foi o meu terceiro show, que foi muito ruim. Não foi pouco ruim, foi muito ruim. Horrível, foi horrível. Eu voltei pra casa quase que E desistindo. por que foi muito ruim? Assim? Não sei, Não funcionou? não sei. Porque assim, foi o mesmo texto que eu fiz no outro show que deu certo. Sim. Então nesse deu, porque são plateias diferentes, são... Sei lá, eu podia estar com um humor diferente, podia estar com energia diferente, podia estar com o que fosse diferente. Mas não funcionou. E quando acontece isso, pra quem é muito novo, não tem experiência, você volta pra casa assim, eu vou largar isso aqui, velho. Eu sou um idiota, fui falar pra 20 pessoas, 30 pessoas que me acharam horrível, não sei por que eu tô fazendo isso aqui. E fora outros pensamentos que o horário nem permite a gente falar aqui no podcast. Sim. Mas pensamento de CVV, de caras. De você achar que Sim. você não presta para aquilo. Só que é como, sei lá, como desenhar, é como cantar. Você tem que ir fazendo de novo, persistindo. O que que me faz não desistir? Porque é muito bom quando dá certo. E, graças a Deus, agora vem dando muito certo. Sempre, mesmo eu não sendo famoso e tal. Até me surpreendi com esse convite aqui pro podcast. Mas ainda bem que a gente vai falar de arquitetura. Mas assim, eu tenho uma certa maturidade, eu já faço mais shows, eu já fiz show teatro no Jorge Amado, em outros teatros, em outras cidades, então já criei uma certa casca. E eu já tenho uma certa experiência para saber o que funciona e o que não funciona, então normalmente meus shows vêm funcionando. Legal. E isso é muito bom. Toda noite que você fala uma coisa que você pensou sozinho e as pessoas riem, aplaudem, meu Deus, é maravilhoso. Então, assim, essa adrenalina É compensa. gratificante. Sim. Então, assim, hoje eu tenho uma certa maturidade de fazer 10 minutos no palco. Se eu quiser testar alguma coisa, eu tenho 1 minutinho ali que eu testo, mas o resto eu já sei que vai funcionar. Então, eu já compenso e aí vou ali. A gente vai mitigando os erros. Então, E uma coisa valiosa que você tirou desse momento aí difícil que você passou? uma coisa valiosa que eu tirei. Sim. Olha só, eu acho que foi um aprendizado que todo mundo vai passar por aquele momento que eu passei na carreira artística e que não precisa você se desesperar porque uma coisinha deu errado. Eu acho que isso funciona a vida toda, né? Continuar fazendo, continuar persistindo, quanto mais você tenta, mais a sua chance de acertar vai aumentando. Isso aconteceu também quando eu fiz o Enem. Porque quando eu consegui a bolsa no ProUni, eu consegui na 3ª tentativa. Então eu já tinha feito o Enem duas outras vezes, tinha ido razoavelmente bem. Na verdade eu consegui na 4ª tentativa, viu, gente? Não foi na 3ª não, me equivoquei. Eu já tinha feito as 3 vezes que eu tinha feito, eu tinha ido razoável. Teve um ano que eu fiz uma redação muito boa, a redação de quase 900, fiquei maluco, achei que eu ia conseguir, tava já comemorando, não consegui. E eu continuei fazendo. Aí no 4º ano eu consegui. Era uma dificuldade para você redação? Mais ou menos. A redação, escrever não é difícil, mas a redação séria que o professor vai avaliar. Então eu tive Eu pergunto porque você vem de arquitetura, né? Sim. E a galera tem uma impressão muito grande que arquitetura ou é artes, ou você é muito de arte, da parte de arte. Ou você é muito da parte de exatas. Sim. Você sempre, na escola, se tinha uma matéria que você gostava mais? Olha só. Rapaz, a matéria que eu gostava mais era de inglês. Inglês, né? Era a que eu mais gostava. Sim, Não sei se era por... Não posso falar isso, não. Mas não sei se é porque eu tinha um crush na professora. Ó, gente, não tô incentivando ninguém a fazer nada. Mas eu tinha um crush pesadíssimo na professora de inglês da 5ª série. Sim. Pesadíssimo. Mas
ao mesmo tempo, eu vi que era uma matéria que eu entendi muito fácil como é que funcionava o idioma. E falei, velho, então é isso aqui. E aí juntou de ser uma professora muito legal. Então, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas já me perdi completamente. Mas a minha matéria... Você estava conversando sobre ela ser a senhora to be e você queria ser o senhor to be. Era exatamente isso. Mas a arquitetura, ela não é nem exatas e nem humanas. Ela é sociais. Eu acredito que na Unifac chamava assim, não sei se os outros cursos chamam assim, mas é uma ciência social, porque você transita ali pelas exatas. Você tem que fazer cálculo, gente, não tem pra onde correr. Não é tanto quanto a engenharia, mas você precisa fazer. Mas você também desenvolve muito o seu lado artístico, de criar um conceito, de até mesmo desenhar, de entender como funcionam as cores, como funcionam os ambientes, enfim. E ainda você precisa entender um pouco de psicologia, de história, então, assim, não dá pra dizer que é exatas. Sim. E nem que é só arte, entendeu? História porque tudo tem um porquê, né, na arquitetura, então... A influência. A influência da história. Eu era um péssimo aluno, com todo respeito. Não sou de história, apesar da formação, eu sou filosofia. Que tem mais preconceito ainda. Atenção, professores de história. eu não era tão bom assim quanto eu deveria ser, porque a matéria era sábado de manhã. Acho que era por isso, talvez. Então, mas eu compreendia muito a importância de você tem que estudar os movimentos arquitetônicos, tudo que foi feito, para você entender o que você está fazendo agora, por que você está fazendo, por que a gente faz assim, assado, e não de outro jeito, entendeu? E como a sua profissão foi se desenvolvendo até chegar no que é hoje. Você às vezes é psicólogo com seus clientes, né? Meio que assim, a Alice hoje quer uma casa, mas ela quer uma casa igual a casa da Barbie. E na cabeça dela, a casa tem que ter um elevador que vá do portão até o quarto dela. Rolou já uma coisa... Por que, Alice? Por que, Alice? Que você quer uma coisa assim? O que aconteceu com você? Eu só vou te perguntar uma coisa. Tem dinheiro? Se tiver, a gente faz tudo. Olha só. A gente vai entrar nesse assunto porque vai sair várias coisas disso. Mas, sim, você tem que ser psicólogo também, para entender por que o seu cliente está pensando daquela forma, ou até interpretar o que ele está falando, porque se o cliente diz que quer que quando ele entre no quarto dele ele se sinta acolhido, isso é muito vago, entende? Isso é muito... Então você tem que... Mas por quê? Por que você acha que isso vai fazer você se sentir assim? Entende? Já teve alguma situação bizarra do cara que, sei lá, o cliente pede para... Você falou sobre se sentir acolhido, alguém abraçando ele durante... Rapaz, olha só. É um projeto assim, vou fazer esse parêntese para entrar na outra coisa que eu queria dizer. Mas acho que o pedido mais esdrúxulo que eu já vi no projeto foi uma casa que o cliente queria que o telhado do banheiro dele fosse de vidro. Sim. O banheiro inteiro dele tinha um teto de vidro. Eu não sei se ele quer aparecer no Google Maps de uma forma diferente. A pergunta que não quer calar, você fez. O cliente achei maluco? Achei. Mas assim, ele era dono de uma vidraçaria. Sim, gera o marketing, né? Então, mas que marketing é esse, meu amigo? Ele vai mostrando coisa que ninguém quer ver, mas... Meu vídeo aparece no Google Maps. Inclusive, eu não vou não. Pelo bem da minha saúde mental, não vou pesquisar o endereço dele. Mas eu acabei na arquitetura indo para um lado que eu não atendo tanto clientes. Porque eu não gostava. Não por esse cliente do telhado de vidro era excelente. Mas eu sou uma pessoa muito prática e eu não sabia lidar muito bem com a indecisão do cliente. Era muito chato para mim. Era a pior parte. A pessoa dizer, eu quero assim, agora eu quero assado, agora eu quero... Eu não gostava muito disso. Então, não é que eu me dediquei, mas eu acabei indo para uma área que, assim, hoje eu faço projeto com uma sócia, Vanessa, um abraço, Vanessa, que ela adora conversar com os clientes. Ela adora ser psicóloga de cliente. Adora entender o que o cliente precisa. Então, ela pega as necessidades do cliente e eu faço o desenvolvimento do projeto. A parte técnica, chata, que ela odeia, é a parte que, meu Deus do céu, eu amo fazer.
passo o dia inteiro fazendo sem problema nenhum, que é fazer planta, fazer detalhamento, enfim. Então eu acabei indo para essa parte e no meu outro trabalho, que não é comédia, eu trabalho com 3D, que é o seguinte, explicando de uma forma bem assim fácil, sabe quando você está passando na rua que você vê lançamento imobiliário e aí tem um prédio bonitão lá? Aquilo ali não é uma foto, porque o prédio não existe. Aquilo ali é um 3D. Então eu trabalho fazendo 3D, eu trabalho com modelagem de edifícios, que é o seguinte, hoje eu tenho uma carreira, vou ter que falar aqui, viu, gente? Hoje eu tenho uma carreira internacional. Sim. Que eu não eu tenho esse trabalho com Vanessa, que a gente faz alguns projetos, mas o meu trabalho do dia a dia é trabalho com 3D para um escritório da Inglaterra. Top. Aí por que eu gostava do inglês? Acabou que juntou tudo. Então, assim, o meu trabalho é o seguinte, exemplificando, né? Se eles forem fazer um 3D de uma caneca, eu vou fazer essa modelagem da caneca toda e mandar para ele. Sem a cor branca, sem o desenho aqui, e ele vai fazer isso lá. Entende? O meu trabalho é uma etapa anterior. Você cria a base. Exatamente. E aí eu precisava ser arquiteto para fazer isso, porque a gente tem que interpretar uma planta, a gente recebe planta baixa, né? E alguns desenhos, detalhamento, e aí você tem que transformar aquilo numa visualização 3D. Porque, óbvio, né, o cliente não é obrigado a saber ler planta. Então, se você tiver uma imagem, você consegue convencer ele do seu projeto muito mais fácil e até para propaganda, marketing, enfim. Tem alguma coisa a ver com aqueles... Tem um nome correto, são feirões, sabe? Vai comprar uma casa, você vai nesse feirão e tem prédios ali projetados de como seriam aqueles condomínios. Olha Passa só. Um pouco por 3D também? Passa, só que ali é a maquete física. Quando você está no shopping, que tem um prédiozinho bonitinho, é incrível, é um trabalho maravilhoso, lindo e que eu nunca faria na minha vida. Porque, velho, a minha esposa, ela estagiou no escritório de maquete e é um trabalho, gente, que você não faz ideia do quanto é difícil. É muito difícil mesmo, assim, é muito difícil. E é lindo de ver, mas eu faço tipo aquilo, só que no computador, que é muito mais fácil e muito mais rápido. Mais rápido. Mas admiro muito quem faz maquete física, viu? Se eu for falar aqui o quanto eu admiro, não vai ter tempo. Qual foi o trabalho mais significativo que você fez, o que você mais gostou e o porquê? Rapaz, ela fez uma pergunta existencialista, uma pergunta profunda. Eu não vim preparado para uma pergunta tão profunda. Quem é você? É aluna? Os alunos da escola estão assim? Rapaz, velho, quando eu era da idade dela assim, eu ia perguntar, meu Deus, se jacaré... Desculpa, pessoal. Concentra. Olha só, o trabalho mais importante que eu fiz não é uma pergunta difícil, porque tem um projeto que eu gosto muito. Eu trabalhava pode falar o nome de empresa aqui, né? Que é para falar bem, não tem problema. Eu trabalhava na Fundação José Silveira, que é dona, entre outras coisas, do Hospital Santo Amaro, enfim. E eles têm um trabalho no interior da Bahia de fazer unidades também, de fazer hospital, fazer creche, fazer UPA, o que for. E aí, em 2016, se eu não me engano, 2017... a gente foi fazer um centro de reabilitação em Jequié, não é centro de reabilitação de adictos, não é de droga, é de idosos e crianças com paralisia, limitação na mobilidade, enfim. E aí a gente fez esse projeto em Jequié, eu fiz um pouco da parte criativa, ainda estava na faculdade nessa época, mas como eu trabalhava como técnico para eles, né, e trabalhava com outra arquiteta também, a gente conceituou o projeto, ficou um projeto lindo. Se eu soubesse ia perguntar, eu trazia foto. E realmente foi um marco na história da cidade, porque a cidade precisava muito. A cidade que tem muito idoso. Então, assim, eles atendem muita gente, é um trabalho muito importante que mudou a vida de pessoas. E eu participei um pouquinho. Então, assim, poxa, é um trabalho que a gente ficou muito orgulhoso mesmo. Porque no dia a dia a gente fazia um trabalho um pouco mais burocrático e aí nesse a gente pôde ter um pouco mais de liberdade, assim. Então foi maravilhoso.
Você falou aí que se sentiu orgulhoso, que foi importante. E aí, aproveitando, eu gostaria de perguntar o que é que você acha que a sua profissão contribui para a sociedade? A de comediante? As duas! Ô Alicia, que pergunta boa, viu? O que as minhas profissões contribuem para a sociedade? Olha só, eu vou pela mais fácil de todas agora, que é a arquitetura. Sei lá, eu não consigo imaginar algo que não tem arquitetura, né? Então, a gente vai desde o lugar que você mora, até o lugar que você estuda, até o lugar que você trabalha, o lugar que você se diverte. Enfim, a gente está presente em praticamente tudo. E quando a arquitetura ela é bem feita, ela consegue impactar a vida das pessoas, né? Você consegue morar melhor, você consegue estudar melhor, você consegue... como eu trabalhava na fundação, né? A gente trabalhava com arquitetura hospitalar. Então, a gente conseguia impactar na vida das pessoas. Eu lembro que quando começou a pandemia de Covid, a gente fez um mutirão para reformar um andar do Hospital Santo Amaro, para fazer atendimento de pessoas. Então, assim, impactar a vida de todo mundo de uma forma muito positiva. Agora, e para falar da comédia? Falar disso agora. Olha só, com a comédia... a gente consegue fazer você dar risada depois que você se estressou de um dia difícil de aulas. Eu sei que a vida do estudante é difícil, é muita matéria, certo? Então a gente consegue... A gente vem de entretenimento, né? Então nossa função é fazer você esquecer do que... Você acha que tem também um aspecto político dentro da... eu ia chegar lá, pô. Eu ia chegar. A gente tem essa camada, né, de te entreter, de fazer você dar aquela relaxada depois de um dia terrível estudando, que é muito difícil, né, rapaz? Pô, estudar é difícil. Muito. E óbvio que a gente consegue também, não agravando a todos, mas os que se dedicam, os que se preocupam com essa arte, de fazer você pensar também, né? De fazer você, enquanto você está dando uma risadinha ali, você está pensando, poxa, isso aqui tá errado mesmo, né? Não era para ser assim não, né? Se fosse de um jeito, se fosse de outro. Costumam chamar a gente de militante quando a gente faz isso, né? Engraçado que só é militante quando você está defendendo uma causa justa, né? Ó, gente, não é legal falar que lugar de mulher é na cozinha, não. Olha o militante aí. Lacrador. Ó o lacrador aí, ó, porque tá falando uma coisa óbvia. Então, tem esse aspecto também de fazer você pensar, de você refletir. Não só questões políticas, mas também questões da sua vida, do seu comportamento. Social, né? Da sua vida. Então, olha o impacto que a gente... Imagine que impacto. É muito impactante. Deixa eu te fazer uma pergunta, duas, para a gente caminhar para o final. Ontem Já? teve um arquiteto... Oi? Já tá caminhando pro final, é? Não. Ah, bom, que eu já ia fazer. O nosso outro convidado de ontem, ele hoje atua em outros segmentos do audiovisual. Ele também trabalhou como ator, ele é arquiteto de formação, e a gente estava batendo papo sobre justamente lembra aquela uma das primeiras perguntas sobre arquitetura, esse teor muito elitista, e ele fala muito da arquitetura como um meio para modificação social. Sim. Você acha que ainda está muito distante disso, ou a gente pode pensar em arquitetura como algo próximo para a periferia, para a comunidade como um todo? Olha só, primeiro de tudo, queria registrar aqui a minha indignação, porque eu pensei que eu era o único arquiteto na vida de vocês, tá bom? Eu estava sendo iludido aqui. Olha só, pô, velho, a gente tá muito longe do ideal, velho. A gente tá muito longe, mas assim, tá muito longe. Não por falta de tentativas de quem estuda, de determinados profissionais, mas acho que pelo sistema que a gente vive, que prefere fazer mais prédios de luxo, e às vezes deixar até vazio, porque ninguém comprou, enquanto tem gente morando na rua. Então, assim, eu enquanto arquiteto odeio isso, não acredito que a gente possa viver numa sociedade onde tem casa vazia e tem gente sem morar. O governo deu um jeito, certo?
Dê um jeito. Pare de pagar super salário a ministro, a militar, o que for. E, pô, as pessoas estão... Tem gente sem... Precisam morar. As pessoas precisam morar, gente. E arquiteto não falta. A gente está aqui só esperando dizer assim, ó, venha fazer, a gente faz. Pô. A gente tem a iniciativa da Teto, que é uma ONG que faz moradia popular, mesmo com poucos recursos, mesmo lutando ali, e os estudantes vão lá, ajudam a fazer e tal. Tem outras iniciativas, não vou saber dizer todas, mas assim, a gente está muito longe do ideal. Está muito longe, muito longe. Enquanto não tiver todo mundo com casa, nenhum arquiteto vai dormir em paz. Eu acho. Antes que você faça a sua pergunta, eu gostaria de fazer outra. Meio que assim, por favor, para. Você vai falar, mas bote um pouquinho de água aqui, meu amigo. Posso sim? A gente vê que a tecnologia, a cada dia que passa, está crescendo mais e mais. Sim. E aí eu gostaria de saber de que maneira você acha que... Se você acha que com o avanço da tecnologia, se vai atrapalhar seu trabalho, ou se vai te ajudar, sabe se sua forma de trabalhar vai mudar, o que você acha sobre isso? Vai ser maravilhoso. Já tá muito bom. Olha só, Alice. Só tô chamando você de Alice, né? É Alice. Na década de 70, antes de nós dois, ou talvez nós três existirmos, vou me comprometer, um arquiteto fazia um projeto todo na mão, todo com lápis e papel. E o projeto levava meses para ser feito, talvez anos. Aí a tecnologia foi avançando, chegaram computadores, a gente já conseguia fazer um desenho mais rápido. Apagar era maravilhoso, só deletar rapidinho. E aí foi evoluindo, os softwares foram melhorando. Hoje a gente consegue com BIM, que é Building Information Modeling, que é como se você reproduzisse o prédio todo dentro do computador. Não só a casca, o que é, para mostrar, mas assim, cada parede, cada tubo, cada fio, com as informações de como vai ser na vida real, para você testar a viabilidade, ver se está tudo funcionando direitinho antes de ir para a obra. No mundo ideal, né? Todo mundo que faz isso, mas a gente tem tecnologia para isso. A gente tem tecnologia de inteligência artificial que já consegue fazer algumas ideias de layout, ainda muito rudimentar, mas está evoluindo. Então, eu acredito que a tecnologia vai fazer com que a gente tenha mais opções para desenvolver nosso trabalho, que a gente consiga fazer nosso trabalho de uma forma mais rápida e dessa forma a gente consiga chegar mais próximo do que o cliente quer, ou chegar na melhor solução, ou testar a melhor solução. Então, assim, para a minha área, eu acho que a tecnologia só tem a acrescentar. Quanto mais tecnologia, melhor. Infelizmente, nem todos os arquitetos querem se atualizar, infelizmente. Mas você que está estudando, procurar se atualizar sempre. Sempre, porque senão a tecnologia vem assim, ó, passa por cima de você e você fica de bobeira. Hoje a gente consegue colocar óculos de realidade aumentada para apresentar um projeto ao cliente. O cliente acha que você é um deus encantado da ciência da arquitetura. Então, só tem a acrescentar para a gente. A gente consegue fazer relatórios mais rápidos, desenhos mais rápidos, imagens mais rápidas, tudo mais rápido. Então, pô, muito massa. Que bom, né? Muito massa. Que bom, já pensou? É maravilhoso. Inclusive, é uma área que, se você é um nerd e você quer fazer arquitetura, mas você não quer ficar desenhando, você não quer ficar fazendo conta e você não quer conversar com o cliente, a área de tecnologia dentro da arquitetura é, assim, uma maravilha de você trabalhar. Você pode trabalhar com programação, você pode trabalhar com desenvolvimento de software, porque, assim, o computador, ele é um pouco complicado para o arquiteto em alguns aspectos. Então, um cara que é um pouco mais da programação, do nerd, ele consegue desenvolver algo que vai facilitar a vida do arquiteto. E se ele for arquiteto, então ele já vai saber como a gente está pensando. Então, é incrível. A área de tecnologia, a gente pode ter um podcast só para falar disso. Não vai ser comigo, vai ser com alguém que saiba mais do que eu. Mas é uma área maravilhosa. Pegando o gancho de uma outra pergunta que a gente fez. Você, hoje, comediante... Lucas que é comediante, né? Mas é arquiteto. Isso. Depende do dia. Depende do dia. Mas o Lucas, ele
hoje sairei de Salvador, você tem onde você pensa em chegar com a comédia? E Rapaz, que pergunta. A pergunta termina. não é isso, onde hoje o Lucas ele pensa em chegar com a comédia? Olha só, todo mundo aqui de Salvador que faz stand-up, todo mundo é muita gente, mas assim, a maioria, 99%, a gente é muito bairrista. Por quê? Porque Salvador é muito bom. Sim. A gente ama a nossa cidade, a gente fala do nosso jeito, a gente tem as nossas referências, a gente se entende. Mas não dá para negar que as oportunidades, como em várias profissões, as maiores oportunidades estão em São Paulo. Então, assim, existem alguns colegas meus que foram para lá e ficaram lá para tentar a vida. E existem casos de outros, por exemplo, o João, que tem casa aqui, que mora aqui, mas que está sempre lá fazendo alguma coisa. Então, para mim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, o mundo ideal seria conseguir fazer trabalho lá ou em outras partes do país, que seja, levar a minha arte para a maior quantidade de pessoas possível, mas sem ficar tanto tempo longe assim da nossa praia, do nosso acarajézinho, da nossa vida, das pessoas. Porque, pô, velho, assim, amo o Brasil, amo o brasileiro, mas, pô, o baiano é diferenciado demais. É muito bom, velho. Diferente. Então, assim, É um tempero. velho, Eu entendi. as pessoas... Eu tenho amigos que moram lá em São Paulo hoje, não só comediante, mas, tipo assim, eles falam que quando vem pra cá parece que tá respirando um oxigênio mais limpo. Uma outra energia, uma outra áurea, sabe? Enfim, sou muito bairrista de Salvador. Então, eu queria chegar nesse lugar. Eu queria que a minha comédia chegue a mais pessoas, que eu seja mais conhecido, mas que eu consiga ficar aqui. Porque, assim, na arquitetura, eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro do gringo, Sim. sem sair daqui. Né? Então, assim, sexta-feira, 2h da tarde, eu posso ir na praia. Sim. Eles estão 5 horas na frente, para eles já é 8 da noite, ninguém mais está trabalhando. Então, para mim, sexta, 2h da tarde, eu posso ir na praia. Então, assim, eu peguei o melhor dos dois mundos. Eu gostaria muito que eu conseguisse fazer isso na comédia também, né? E pra... A gente tem um mantra aqui feito pela nossa professora Cindy. Como é o nome da professora? Desculpa. Cindy, eu vou errar a pronúncia do segundo. Jamir. Ó, uma voz, você ouviu? Não, ouvi uma voz aqui. Professora, muito bonito o seu nome, viu? Não me peça para soletrar, mas eu achei lindo. Enfim. O que o Lucas de hoje, Como é? como é que o que o Lucas Dumas de hoje Sim. diria para o Lucas Dumas do passado em uma frase ou em uma palavra? Do passado quando? Criança, aquele menino estava ainda lá atrás, pensando Pulando de grupinho em de grupinho. grupinho, pegando baba, abrindo Olha. o livro. Compre Bitcoin. Lucas, em 2014 vai ter uma Copa aí, aposte na Alemanha. Eu falaria vários tipos de coisa, mas, pô, velho, eu não sei o que, é que eu falaria para o Lucas mais novo, não sabia, porque assim, eu acredito também, é muito clichê falar isso, mas as escolhas que eu fiz lá foram as coisas só que me trouxeram aqui, tá falando com vocês, a ser o homem que eu sou hoje, ter os pensamentos que eu tenho hoje. Então, assim, eu não sei o que eu falaria pra mim. Eu falaria pra procurar me exercitar mais, Sim. que ia ser bom. É bom você que é estudante aí. É porque quando a gente tá no ensino médio aí, ó, a gente acha, e tá certo, Tá certo. que a nossa vida, o nosso sistema imunológico é muito bom, né? A gente, pô, velho, tem uma energia, a gente tem uma coisa. Você vai fazendo, vai passando um tempinho, a energia diminui, não acaba. Sim. Não acaba. Eu também fico até 3h da manhã na rua, não se preocupe. Mas quando eu era mais jovem, enfim, devaguei e no fim eu não falaria nada muito especial. Mas eu acho que eu poderia ter incluído outras coisas na minha vida que não só um estilo de vida, entende? Sim. Eu poderia ter descoberto várias outras coisas, entendido sobre outras religiões, Sim. aprendido outras referências. Não ter se prendido tanto só no espaço. Entende que, tipo É. assim, eu vim conhecer a obra de Racionais com 19 anos, com 20 anos, porque eu não podia ouvir Racionais.
Eu ouvi Apocalipse 16. E eu sei todas as músicas. Eu sei todas. DJ Alpiche. Pô, eu sei. Meu rap da Eu nem sei se existe mais, mas eu sei todas as músicas. Sim, sim. Ouvi muito, mas assim, não queria ter ouvido só uma banda de rap. Já que eu gosto tanto, eu queria ter ouvido outras, entendeu? Então assim, eu gostaria de... O que eu diria para o Lucas mais novo é de que o mundo é muito grande. A cultura brasileira é gigantesca, tem muita coisa para você aprender, tem muita coisa para você desfrutar, entender. Não precisa nem gostar, mas assim, saber que existe e procurar, enfim, tentar abrir um pouco mais minha cabeça, não ficar ali só em uma coisa que, beleza, né? Acabou me trazendo onde eu tô hoje. Mas enfim, né? É um paradoxo. Porque se eu voltasse, eu já não ia ser o mesmo de hoje. Então, assim, e procurar ler mais também, viu? Sim. Porque eu li muito pouco. Leu pouco? Li pouco. Nem parece, né? Não, eu li direitinho, velho. E agora, para encerrar, porque infelizmente nosso tempo foi muito curto, Eu achei, viu? Eu achei. a gente está perguntando isso a todos os convidados. Qual seria uma palavra ou uma frase Eu que chutei. você queira falar para incentivar os alunos, as pessoas que estão assistindo, a buscar, né, suas carreiras, estudar, sem desistir? Que pergunta difícil. Ela hoje tá inspirada. Ela veio, olha, eu gostei que ela veio inspirada. Ela meteu um coração na trança. Ela veio inspirada. Que pergunta difícil. O que eu falaria para as pessoas não desistirem? Os estudantes, né? Não desistam. Acabou, gente. É isso! Olha só, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo, eu achava que ia dar tempo de fazer tudo, que o mundo... Enfim, eu queria estudar várias coisas, eu queria... E realmente dá pra você fazer isso. O mundo é muito grande, realmente. Você tem muita coisa para aprender, você tem muita coisa para desfrutar. Você ainda é novo, a gente tá falando pros estudantes aqui agora, viu? Vai. Pega minha bengala daqui a pouco. O mundo é muito grande, tem muita coisa para você descobrir, mas é importante ter um pouquinho de paciência. Nem tudo você vai conseguir fazer imediatamente. Eu quero hoje, eu vou fazer hoje. Algumas coisas levam tempo, até para você descobrir se você gosta mesmo, leva um tempo. Então, assim, tenha paciência. Por mais que o mundo seja tão agitado, a gente é bombardeado de informação, vocês desde que nasceram, bombardeados toda hora informação, mas assim, tenha calma, vai dar tudo certo, mas tenha calma. Assim, se dedique ao que você gosta. É difícil escolher uma profissão só? É. Porque hoje em dia a gente pode ter duas, por exemplo, ou ter três. Mas assim, tenha paciência, não precisa... Era para dizer uma palavra só, né? Pode falar, vontade. Eu disse um bocado. Mas assim, tenha paciência e assim, realmente, não precisa desistir não. Alguém já deve ter dito isso aqui, mas não precisa desistir não. Pode desistir assim... Só desista quando você vê que não dá mesmo. Porque às vezes é bom desistir. Sim. Mas insista só um pouquinho mais. Tente só mais um pouquinho, sem querer ser coach aqui. Mas às vezes a gente perde oportunidades por não ter persistido. Exceto quando a pessoa diz não. Quando a pessoa diz não, não, viu, gente? Mas enquanto não disseram não pra você, Continue. Continue a nadar. Continue a nadar. Sabe, tente de outra forma, busque ajuda, peça ajuda. Aí, ó, o que eu diria para Lucas mais novo? Peça ajuda, pô, não tem vergonha nenhuma você não saber uma coisa. Sim. Que a gente quer saber tudo, né? A gente quer ser bom em tudo. Você dizer assim, ó, pô, não sei não. Ainda mais nessa idade que acha que é o dono do mundo, né? Não posso tudo. Eu não achava não, que eu tinha pouca autoestima. Eu não achava não, mas tem muita gente que acha. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de pedir ajuda. Sim. Tinha vergonha. Imagine, você ter vergonha de pedir ajuda. Você não sabe fazer uma conta, aí você acha que você é obrigado a saber fazer a conta, pô.
Não, pai, peça ajuda, pô. Se o seu amigo não te ajudar, sei lá, fala com sua mãe, se não tiver abertura com seus pais, conversa com o professor Ismael aqui, ó. Professor excelente, que nunca me deu aula, mas eu sei que é excelente. Então, assim, peça ajuda e continue tentando, que vai dar, pô, vai dar. Vai dar. No final sempre dá certo. Se não deu certo ainda... Muito bom. Cara, brigadão. Aquele do programa do João. Foi um prazer. Eu lembro quando eu fiz o convite, falo que eu te acompanho, tem uma rapinha de tempo já, né? Bastante tempo. E quando você topou, de imediato, foi muito bacana, assim, significa muito pra gente. Sua presença, gostaria de agradecer bastante. Em nome do colégio, em nome da produção, em nome dos alunos, que é um projeto feito por eles, para eles. E tá agradecendo ao Colégio Atlas, tá agradecendo também aos nossos patrocinadores, o Geoniaço, a Churrascaria Água na Boca, que foram veículos, foram formas de estarmos aqui. E é isso. Muito obrigado. É um prazer todo de vocês. Obrigado. Rapaz, olha só, eu fiquei assim lisonjeado. Eu tô tentando fingir costume aqui, mas assim, o que essa produção aqui me tratou bem, gente, isso é porque vocês não estão vendo. Mas, pô, fui muito bem tratado, fiquei lisonjeado com o convite, assim, nem esperava. Sim. Nem esperava mesmo, mas assim, Colégio Atlas, brocou, viu? O podcast foi uma conversa muito boa, gostei muito. Acho que devo ter falado demais, mas qualquer coisa o editor resolve aí. Mas é um projeto lindo. Eu estava falando com a diretora antes, nos bastidores, né? Que eu gostaria muito que na época que eu estivesse estudando, tivesse algo assim. Porque é incrível, gente. Isso que vocês estão fazendo, tipo assim, eles têm um trabalho profissional. Sim. Óbvio que com os professores ali na cola, que também o professor tem a responsabilidade, ele tem que trabalhar, né? Professor, você sabe que professor não trabalha. Mas assim, esse trabalho em conjunto dos professores e dos alunos é um trabalho lindo. Espero que outras escolas copiem vocês na cara dura e façam algo assim. Foi maravilhoso. Se quiserem me chamar qualquer outro dia, nem que seja para refazer a entrevista, porque eu falei muita maluquice, também estou aqui. Estou muito feliz com o convite, vou divulgar para todo mundo que eu puder. E, assim, é isso, né? Vocês estão de parabéns. Eu só vim falar, vocês fizeram o trabalho todo. Ótimas perguntas, você faz muitas boas perguntas. Viu? Essa menina deve ser neta de Jô, nem sabe, neta de Abujanra. Pergunta muito bem. Ela tem um programa Quê? de encontros com Fátima. Alicia, né? Com a Alicia? Temos um card de tudo. Poderia ter, olha. Tem o... Foi o projeto que a gente fez ano passado. Isso aí, quando tiver um programa, ela vai pegar o corte desse podcast. Vai. Vai aqui, velho. Aqui eu Aqui, o pessoal achava. Enfim, Muito bom. muito bom. Muito Da obrigado. produção, desde o rapaz que foi lá me buscar em casa, porque é chique demais, viu? O carro foi me buscar, até o rapaz que trouxe o café pra mim. Sim. Todo mundo me tratou muito bem, foi maravilhoso. Estou muito feliz mesmo. Sempre que quiser me chamar, tô aí. Muito obrigado, cara. O cafezinho tava muito Valeu. bom também. Valeu.